Olá, queridos. Graça e paz, aqui é o pastor Edinaldo. Estamos aqui para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, como é aí do conhecimento dos irmãos, conforme as informações que nós transmitimos aí para os nossos queridos. Estamos tendo a nossa aula de Escola Dominical presencial e vamos ter também a nossa Escola Bíblica Dominical online, tá bom? Então, estamos disponibilizando este conteúdo que será dado presencialmente e você que está impossibilitado de estar conosco, você poderá estar acompanhando o mesmo conteúdo aí que é dado à Escola Dominical. Basta acessar o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/TVIPO. Tá joia? Nós temos conversado com os irmãos nesses últimos domingos sobre o enchimento do Espírito Santo, a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, o que isso significa, quais os impactos que isso produz. E pensando nisso, então, nós estamos também trabalhando na Escola Bíblica Dominical a respeito deste conteúdo, tá bom? E eu quero aqui desafiar você para a gente caminhar juntos e que você possa crescer em Cristo, que você possa aproveitar esse conteúdo, que você possa refletir nele e que você possa realmente abrir o seu coração para que realmente a palavra de Deus ela seja transformadora na vida de todos nós, de maneira que sejamos cheios do Espírito e que nós possamos ver os impactos, os resultados, os belos frutos que isso pode proporcionar às nossas vidas, à vida daqueles com quem nós convivemos, na nossa comunidade local e na nossa sociedade como um todo. Quero convidar você para que nós oremos, tá joia? E nós vamos caminhar juntos nesses próximos 50 minutos, uma hora aqui de ensino da palavra de Deus. Deus, obrigado pela bênção deste momento, desta oportunidade. Quero agradecer ao Senhor, aqueles que estão conosco, que têm nos acompanhado. Louvado seja o teu santo nome pela vida de cada um. Que o Senhor abençoe ricamente suas vidas, as suas famílias, e que a tua palavra, Deus, ela seja transformadora, que a tua palavra possa realmente fazer aquilo para o qual ela foi designada. Em nome de Jesus, nós te pedimos graça e misericórdia sobre o estudo da tua palavra. Ilumina-nos, abençoa-nos, transforma-nos, usa-nos. É a nossa oração agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, um texto que eu gosto muito e eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu já preguei, a gente já conversou em outros momentos sobre ele. Nós vamos falar hoje a respeito de sinais de uma igreja viva. Eu estou me baseando num livro escrito por um pastor anglicano, já falecido, que foi John Stott, um homem que foi muito piedoso, que deu uma contribuição extraordinária para a Igreja do Senhor Jesus, teve um ministério extremamente relevante, e ele tem uma palavra muito importante para todos nós, baseado no texto de Atos 2, 42 a 47. Eu chamo a sua atenção para esse texto da palavra de Deus, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Bem, queridos, nós vivemos ao longo da história, a gente pode perceber, com base naquilo que estudamos e com base naquilo que a gente tem visto e percebido, que a gente se depara com pessoas entusiasmadas com a comunidade, gente que se aproxima, gente que realmente se envolve, se interage, que acrescenta, que soma, que são uma bênção. Outros que talvez, dado aí o tempo que já fazem parte dessa comunidade, vão se esfriando, vão desanimando, porque talvez já tiveram problemas demais,
se decepcionaram, se desiludiram e da comunidade se afastaram e não nutrem mais pela igreja nenhuma simpatia. A igreja ela pode vivenciar momentos maravilhosos na sua trajetória. Ela pode crescer, ela pode ser uma igreja realmente abençoada e abençoadora, atrair inúmeras pessoas, como ela também pode vivenciar uma realidade contrária, de pessoas desanimadas, entristecidas, abatidas, gente que não quer se doar mais, gente que não quer contribuir mais, gente que não quer se envolver mais, e, pelo contrário, eles querem ficar quietos, né? E se isso não for bastante, eles preferem optar pelo isolamento. Igrejas podem sim vivenciar momentos de declínio, momentos de crise, momentos de dificuldade, porque o nosso coração é assim. Mas esse texto que lemos, ele fala de uma realidade extraordinária da Igreja de Cristo, de um momento maravilhoso que aquela igreja estava vivenciando, e esse texto, ele contém promessas e direcionamentos muito preciosos para as nossas vidas que eu quero compartilhar aqui com vocês nesses próximos minutos que teremos. O tema aqui da nossa aula de hoje é sobre os sinais de uma igreja realmente viva, os sinais de uma igreja viva, os sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo, uns sinais de uma igreja que realmente foi visitada por Deus, que está crescendo na graça, que está realmente sedenta por Deus, que quer caminhar com Deus, uma igreja que realmente está vivenciando um momento maravilhoso na sua trajetória. Esse texto, ele contém informações preciosas para nós acerca dessa temática que eu quero compartilhar aqui com vocês, conforme eu lhes disse, baseado neste livro escrito por John Stott, Sinais de uma Igreja Viva. E John Stott, ele disse assim: nós cristãos estamos unidos não só por nosso compromisso com Jesus Cristo, como também por nosso compromisso com a Igreja de Jesus Cristo. Precisamos ter a mesma perspectiva de igreja que Jesus tinha e redescobrir a visão de uma igreja viva, renovada pelo Espírito Santo, tal como foi nos seus primeiros tempos. O propósito de Deus, dizia ele, não é salvar indivíduos e perpetuar o seu isolamento. Essa não é a finalidade do Evangelho. Deus se propôs a edificar a igreja, uma comunidade nova e redimida. A igreja, ela está no centro do plano de salvação. Cristo morreu não só para nos redimir de toda iniquidade, mas também para reunir e purificar para si mesmo um povo entusiasmado, um povo zeloso de boas obras, conforme a palavra de Deus nos ensina em Tito, capítulo 2. Ele diz assim: ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, zeloso de boas obras. Esse é o povo pelo qual Cristo morreu. Esse é o povo pelo qual Cristo se entregou por ele. Então, como seria ser uma igreja viva? Como seria ser essa igreja que realmente é cheia da graça de Deus? Voltar ao relato de Pentecostes em Atos nos ajudará a ter não só um entendimento das características de uma comunidade viva, mas também nos dará uma visão realista dessa igreja. É muito importante a gente entender isso, porque às vezes nós pensamos que a igreja de ontem ela era muito melhor por ser muito diferente do que é a igreja hoje. Parece que a gente fica com aquela sensação de que a igreja de outrora era uma igreja composta só por pessoas que não tinham pecado, pessoas que eram dotadas assim de qualidades mais excepcionais, mais extraordinárias do que nós, pessoas que realmente eram diferentes e por isso talvez não deveriam ter muitos problemas naquela comunidade, o que não é verdade, né? John Stott, ele disse assim: costumamos ver a igreja primitiva com atitude idealista, romântica. Ficamos maravilhados com o seu ímpeto evangelístico, o seu impacto transformador no mundo. Falamos dela com admiração, como se não tivesse defeito. Esquecemos as heresias, hipocrisias, rivalidades e imoralidades que perturbavam a igreja primitiva, tanto quanto perturba a igreja de hoje. Contudo, existe algo evidente. Essa igreja primitiva, em Jerusalém, ela foi profundamente renovada pelo Espírito Santo. Eu acho isso sensacional,
porque esse choque de realidade ele precisa acontecer. A visão, ou a leitura e o entendimento que nós precisamos ter da igreja do passado, ela não deve ser uma visão romântica. Ah, os nossos dias são piores, porque os crentes hoje são piores do que os crentes de ontem, ou os crentes de hoje são melhores do que os crentes de ontem. Nós precisamos ter uma visão equilibrada dos fatos, da realidade. Então, a igreja de lá tinha tantos problemas quantos tem a igreja de cá. Tá certo? Então, voltar a essa realidade, voltar a essa igreja é realmente um momento extraordinário e importante para a vida de todos nós. Pensando nisso, então, eu lhe faço a seguinte pergunta. Qual era a evidência da presença e do poder do Espírito Santo naquela comunidade? Quando você lê a palavra de Deus, conforme esse texto que nós acabamos de ler, quais as evidências? Que sinais a gente pode perceber ali dessa igreja viva, vibrante e assim por diante? A presença de Deus entre eles. Quais seriam esses sinais? Segundo, qual é a evidência da presença do Espírito Santo na igreja de hoje? Que sinais seriam esses? Que evidências seriam essas? A gente percebe, às vezes, um desequilíbrio tão grande, a gente percebe, às vezes, ênfases que não estão bem fundamentadas, bem alicerçadas nas Escrituras, pessoas que são tomadas por ideias, por pensamentos, por sentimentos e por comportamentos estranhos, não é? Então, que evidência da presença do Espírito Santo na igreja hoje? A gente olha para aquela igreja do passado, como a gente percebe, como a gente entende a visitação de Deus ali. E quando a gente olha para a igreja de hoje, como que a gente entende? Que sinais a gente tem percebido e tem visto da manifestação de Deus na vida da sua igreja? Bem, nós iremos estudar alguns capítulos da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Sim, nós vamos falar sobre a igreja de Corinto. Igreja com vários problemas, igrejas com muitas dificuldades, mas nós vamos perceber coisas maravilhosas naquela comunidade para nos ajudar exatamente a desconstruir algumas ideias bem pessimistas que temos da igreja, bem desanimadoras, e nos colocar assim com os pés no chão a respeito dessa comunidade e o que é viver essa comunidade, tá certo? Mas, enquanto isso, nós vamos, então, partir para Atos 2 e tentar aprender aqui mais algumas coisas, porque eu sei que você já aprendeu coisas maravilhosas, ouvindo grandes estudos, mensagens a respeito desse texto de Atos 2, 42 a 47. Vejamos, então, que sinais nós podemos perceber aqui de uma igreja viva. Que sinais seriam esses? Quero deixar aqui 4. Primeiro, ensinamento bíblico, ensinamento apostólico. Note que o texto começa dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja viva é uma igreja que está aprendendo. Uma igreja viva, ela é composta de pessoas que amam a palavra. Uma igreja viva, ela é composta de pessoas que têm desejo na Escritura. Uma igreja viva é composta de pessoas que têm prazer em se reunir com outros irmãos, a fim de compreender melhor, de entender melhor, para servir melhor. Uma igreja que é visitada por Deus, ela certamente será uma igreja que vai procurar compreender cada vez mais o ensino de Deus, a vontade de Deus. Ela vai procurar compreender cada vez mais essa revelação de Deus. E é por isso que aquela igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. A primeira coisa que Lucas disse sobre essa igreja renovada pelo Espírito Santo é que ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Temos ali, então, uma escola onde os apóstolos eram os mestres e tinha aproximadamente mais de 3.000 alunos desejosos, sedentos de compreender, de conhecer a palavra de Deus. O que falava mais alto não era a experiência mística, mas o desejo pelo conhecimento e crescimento espiritual. Eles foram tomados por um desejo de conhecer e compreender tudo que lhes era possível. Era isso que eles queriam. Eles queriam crescer, eles queriam aprofundar-se no entendimento da vontade de Deus. Por
terem sido alcançados pela graça de Deus, lhes foram plantado no coração uma semente, a divina semente. E essa divina semente, ela proporcionou a eles novas aspirações, desejos, vontades. Eles querem conhecer a Deus porque eles querem viver para Deus. Eles querem compreender a vontade de Deus não para serem vaidosos, orgulhosos, arrogantes, não. Eles querem compreender a vontade de Deus porque eles querem viver para a glória de Deus. E eles então começam a entender que só vive para a glória de Deus quem realmente é controlado pela palavra de Deus, quando ela se torna lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Veja, eles tinham fome pela palavra e queriam sentar-se aos pés dos apóstolos a fim de absorver os seus ensinamentos. Assim como fez Maria, né? Se você ler, por exemplo, em Lucas, capítulo 10, do verso 38 a 42, quando Jesus vai fazer aquela visita à casa daqueles irmãos tão preciosos, não é verdade? E Marta ficou assim tão agoniada, porque Marta era aquele tipo de pessoa que pensava assim numa carne de qualidade, um bolo extraordinário, um chá excepcional para servir o Mestre, para servir o Salvador, para servir o Senhor. E Maria, não é que ela era preguiçosa, mas ela dava uma importância ao ensino de Jesus, que a Bíblia diz que ela sentou-se aos seus pés a fim de ouvir-lhe os ensinamentos. Olha que coisa preciosa, que coisa linda que o texto está descrevendo para nós a respeito desse assentar-se aos pés de Cristo, assim como aquela igreja. Os irmãos assentaram-se aos pés dos apóstolos a fim de entender, de compreender. Precisamos entender, queridos, então, que a plenitude do Espírito Santo ela é incompatível com o anti-intelectualismo, né? O Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Se quisermos ser cheios do Espírito Santo, a sua verdade ela será importante para nós. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja viva, é uma igreja que vai ter sede da palavra, vai querer compreender a palavra, vai querer crescer no entendimento da palavra. Sendo assim, ter o Espírito Santo habitando em nós não é justificativa para desprezar o ensino dos mestres que estão fora de nós, né? O Espírito Santo capacitou homens para serem nossos mestres, conforme você pode verificar em Efésios capítulo 4, versos 11 a 16, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, Deus nos concedeu estes homens a fim de que nós pudéssemos compreender, a fim de que nós pudéssemos crescer, a fim de que nós pudéssemos ser mais preparados para poder servir melhor, servir com excelência. E isso é tão interessante, queridos, que quando você lê, por exemplo, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, verso 18, quando ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí, então, ele começa a dar evidências a respeito do que é uma vida ser cheia do Espírito Santo. E o texto paralelo a esse é o texto de Colossenses, capítulo 3, versos 16 e 17, quando a Bíblia vai dizer que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aí, então, a Bíblia vai nos ensinar que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que vai amar a palavra de Deus, que quer ser cheio da palavra, que quer ser controlado pela palavra, que quer ser guiado pela palavra. Eu tenho o Espírito Santo, ele comunica diretamente comigo, eu não preciso da Bíblia, eu não preciso de escola dominical, eu não preciso participar de nada, eu aprendo sozinho, não sou dependente de ninguém. Soberba, orgulho, vaidade. Eu já sei tudo. Orgulho. Tá certo? Porque o Espírito Santo, quando nos enche, ele nos dá uma sensação de que a gente jamais vai atingir, né, o ápice do entendimento e da compreensão. Sempre se pode crescer um pouco mais. Sempre se pode compreender um pouco mais. Então, como que esses princípios, então, queridos, se aplicam a nós hoje? O que significa para nós perseverar na doutrina dos apóstolos? Se, por vezes, alguns estão lançando dúvidas a respeito do ensino dos apóstolos, dizendo que o que eles fizeram foi uma aplicação
para trazer respostas a uma determinada situação, a um contexto histórico daquela época, de maneira que muito do que foi falado para aquela época não pode ser aplicado para hoje. Como que a igreja de hoje ela permanece na doutrina dos apóstolos? Bem, segundo, e o que significa ser fiel em conservar os seus ensinamentos? Como que nós lidamos com isso? Como que nós aplicamos isso hoje? Não existe apóstolos hoje, mas entendemos e cremos que há ministérios apostólicos, como os realizados por missões, plantadores de igrejas e líderes. No entanto, se não há apóstolos hoje, como nós podemos nos submeter aos seus ensinamentos? Seus ensinamentos chegaram até nós, queridos, através da Bíblia, não é? A continuidade da doutrina dos apóstolos, ela se evidencia e ela está registrada no Novo Testamento. É aí que nós temos a doutrina dos apóstolos. Não era aquela doutrina oral que a igreja de Atos 2:42 tinha, porque eles não tinham os livros que nós temos, as cartas que nós temos. Então, nós estamos de certa maneira, em mais vantagens, né? Porque nós temos o que eles não tinham, e certamente eles receberam aquilo que nós recebemos em maior escala, não é verdade? Então, nós precisamos entender isso, porque uma igreja cheia do Espírito Santo vai ser uma igreja bíblica, uma igreja neotestamentária, uma igreja apostólica. Nela se ensina as Escrituras, os pais ensinam a Bíblia aos filhos, os membros da igreja leem, refletem sobre as Escrituras todos os dias. O Espírito de Deus dirige o seu povo a submeter-se à palavra e, quando o faz, essa igreja se renova com a presença do Espírito Santo. A Bíblia ela vai ocupar um lugar central na vida da igreja e na vida do povo. Ela não vai ser colocada de lado, ela não vai viver com base na intuição, ela vai viver com base na revelação. Quando o Espírito Santo vem e enche a igreja, essa igreja se volta para a palavra. A Bíblia que estava outrora esquecida, pouco lida, pouco meditada, pouco memorizada, essa realidade muda. A gente vê um povo sedento, desejoso por compreender e por crescer. Então, a primeira marca é uma igreja apostólica, é um ensino apostólico, é uma igreja bíblica, uma igreja que ama as Escrituras. O segundo sinal de uma igreja viva, de uma igreja cheia do Espírito Santo, é a comunhão e a ajuda mútua. Veja bem, a Bíblia diz que naquela comunidade, diz assim, todos os que creram estavam juntos, verso 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos, à medida que tinham necessidade. Todos os que creram, verso 44, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vejamos então o que significa essas marcas na vida daquela igreja. Stott dizia que uma igreja cheia do Espírito Santo será marcada pelo amor e pelo cuidado entre os crentes. Se a primeira marca é o estudo, a segunda, com base no texto, é a comunhão. A palavra comunhão, koinonia, é usada para descrever aquilo que temos em comum, aquilo que nós compartilhamos como crentes em Cristo. E nesse sentido, daquilo que nós compartilhamos, há dois ensinamentos aqui que eles são importantes. O primeiro deles é que nós compartilhamos a graça de Deus. Veja, a nossa comunhão, diz a Bíblia, ela é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, conforme está na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, verso de número 3. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 13, ele falou sobre a comunhão do Espírito Santo. Ou seja, a comunhão existente entre nós, ela é trinitária. É a partir dessa realidade da Trindade que nós devemos buscar, orar e viver esta unidade. É a partir do entendimento que temos que Pai, Filho e Espírito Santo não estão se digladiando, não estão se confrontando, não estão se desentendendo, não estão cada um querendo competir com o outro, quem é maior, quem é melhor, quem fez mais, quem é mais atuante desde o começo das coisas. Não existe isso.
A Bíblia fala dessa unidade trinitária, que é a base da unidade da igreja. Então, nós compartilhamos isso, participamos em comum no Pai, Filho e Espírito Santo. Tá certo? Nós estamos no Pai, no Filho e no Espírito. O Pai e o Filho habitam em cada crente, na pessoa do Espírito Santo. Então, esse negócio é sério. Esse negócio de viver a comunidade é coisa séria. Viver a comunidade é para gente que realmente entende a palavra de Deus, compreende a palavra de Deus, luta contra as vaidades, o egoísmo do seu coração, que por vezes opta por ficar no isolamento, no distanciamento, por causa, quem sabe, talvez de algum desentendimento com alguém, não quer mais viver a comunidade, foram feridos, não é? Se sentiram traídos, desapontados, desanimados, usados, e lamentavelmente, queridos, eu vou dizer aqui, como pastor, isso é triste, porque isso acontece. Pastores que têm metas a cumprir, financeiramente falando, ou igrejas que precisam arrecadar determinados valores. Isso é vergonhoso, isso é triste. Pessoas que se aproximaram de uma comunidade em busca de acolhimento, em busca de cura, em busca de restauração, foram usadas, deixaram seus dinheiros, deixaram seus sentimentos, deixaram coisas importantes de suas vidas. Isso é lamentável demais, é triste demais, porque a Bíblia diz que não é para ser assim, isso é resultado do pecado do nosso coração, de gente egoísta, de gente que não se importa com o outro, de pessoas que só querem explorar e não querem socorrer, não querem ajudar. Então, como pastor, eu quero dizer que, lamentavelmente, há muito disso. Não é? Há muito disso. Infelizmente. Não é verdade? Então, mas isso não justifica. Isso não justifica a gente pegar a água suja com o bebê dentro e jogar tudo fora. Não é não é pelo fato de alguns cirurgiões, de alguns médicos errarem na sua profissão, não é? Serem desonestos, serem desrespeitosos, como a gente vê, às vezes, no noticiário, homens que abusam de mulheres, que se aproveitam, né, de situações a fim de violentá-las, de abusar delas. Isso é vergonhoso. Agora, nem por isso eu vou dizer que todos os médicos não prestam. Nem por isso eu vou dizer que todos os médicos não valem nada. Nem por isso eu vou dizer que médico nenhum vai ter mais a minha confiança. Não é por aí. Do mesmo jeito, é a igreja, não é pelo fato de algumas coisas acontecerem erradamente dentro de determinadas comunidades cristãs, não é verdade? Que a gente não vai querer mais viver em nenhuma delas, não vai querer procurar relacionar-se com nenhuma delas. Não é assim. Não é assim que deve funcionar. Tá certo? Então, nós compartilhamos a graça de Deus. A graça que nos reconciliou com Deus, que nos uniu a Deus. E ela agora age na nossa vida de maneira a nos capacitar, nos habilitar a viver nesse ambiente, né, de graça, de unidade e de comunidade. Segundo, compartilhamos o que pela graça temos. Aí entra a generosidade. A comunhão cristã, ela é cuidado cristão. Recebemos e ajudamos. O adjetivo koinônico, né, de onde vem aqui a palavra koinonia, é ter em comum, o adjetivo koinônico, ele pode ser traduzido por generosidade, tá certo? Generoso. E essa foi uma marca daquela igreja. As pessoas eram generosas. Olha o que aqui diz: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuindo o produto, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Atos 2, 44 e 45. Veja bem, essa passagem, a história de dizer, ela é perturbadora, né? Como nós podemos cumprir esse ensinamento hoje? Isso aqui é um princípio descritivo, né, de uma situação que aconteceu ali, descrevendo aquele ambiente, a sensibilidade dos irmãos que possuíam melhores condições, melhores recursos, diante das necessidades de outros, eles os socorreram. Né? A gente percebe algumas pessoas, por exemplo, ao longo da história, como Francisco de Assis na Idade Média, como
Madre Teresa de Calcutá, pessoas que se privaram e doaram suas vidas para servir o próximo, né? Abriram mão daquilo que elas poderiam ter e desfrutar, vida boa, tranquila, mas abriram mão disso por causa dos menos favorecidos. Há vários que têm atendido a esse chamado, não é verdade? Mas o que nós precisamos entender aqui desse princípio é que a palavra de Deus diz que a grandeza de um homem ela não está na abundância de bens ou dos bens que ele possui. Está lá em Lucas, capítulo 12, verso de número 15. A Bíblia ela nos convida a não sermos avarentos, a não sermos egoístas, né, mas a sermos solidários, a sermos generosos. Por que ela diz isso? Porque o primeiro fruto do Espírito é o amor, não é verdade? E o amor, ele é doador. O amor não retém, o amor libera. O amor faz isso. O amor, ele nos liberta do egoísmo e da avareza. A igreja primitiva, ela cuidava dos pobres e ela compartilhava com eles parte das suas possessões. A coisa funcionava da seguinte maneira: à medida que os necessitados iam surgindo, as pessoas mais abastadas, que possuíam seus terrenos, né, alguns imóveis, então tinha 3, vendia 1, eles não vendiam a sua casa única para poder dar as coisas, igual a gente vê, por exemplo, acontecendo. O cara tem um carro, ele vai em determinadas igrejas por aí e, infelizmente, deixa lá o carro achando que a coisa vai... Isso não é princípio bíblico, não é verdade? Não é nesse contexto que a Bíblia está dizendo. Então, e nesse sentido, querido, eu entendo que isso deve ser uma prática, né? Esse é o princípio de Deus para as nossas vidas. Aqueles que têm mais, ajudam com mais, aqueles que têm menos, ajudam com menos, na medida das suas posses. Temos aqui uma igreja que cuidava dos necessitados, que cuidava dos pobres. Sendo assim, o que você acha da ideia da igreja ser a primeira entidade no mundo a lutar para abolir internamente a pobreza? A Bíblia diz que nós temos que, primeiramente, cuidar dos de dentro. Então, se tem algum necessitado na igreja, se tem alguém passando dificuldade na igreja, não deveria. A igreja deve socorrer. Não estou falando de gente desonesta, gente que quer abusar e explorar a boa-fé do outro. Não estou falando disso. Estou falando de pessoas realmente necessitadas, gente que estão passando momentos difíceis na sua vida. Nesse sentido, nós precisamos realmente socorrer, ajudar, né? Nos importar. E aqui, então, algumas informações só para você ver sobre essa questão, para a gente alargar um pouco o nosso entendimento, né? A fome no mundo. Veja bem, o número de pessoas com fome no mundo é de cerca de 820 milhões de pessoas. 820 milhões de pessoas. O número de insegurança alimentar moderada ou grave pode chegar a 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas. Né? Quase 1/3 da população global. Média de 12 mil pessoas por dia morrem de fome no mundo. 12 mil pessoas morrem por dia de fome no mundo. A maioria dessas pessoas são crianças. A cada 4 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. A cada 4 segundos. O Brasil, juntamente com a Índia, dizem aí alguns sites, estão entre os prováveis epicentros globais da fome no mundo, o Brasil e a Índia. É duro isso, né? E a pandemia, ela agravou aí, ela vai trazer impactos econômicos e sociais muito fortes, né? Cerca de 120 milhões de pessoas podem ser levadas à beira da fome este ano por causa dos impactos sociais e econômicos causados pela pandemia do coronavírus. Então, nós estamos diante de desafios muito grandes, né? E isso, certamente, é uma porta muito grande que se abriu para a gente realmente lutar contra aqueles que estão desprovidos de recursos, a fim de ajudar, a fim de realmente fazer algo em prol destas pessoas. Não é verdade, queridos?
lembrei-me, por exemplo, da igreja dos irmãos da Macedônia, né, que mandaram ofertas para os irmãos lá de Jerusalém. Irmãos pobres da Macedônia, ajudando os irmãos crentes, judeus, lá de Jerusalém, que estavam passando por momentos muito difíceis. Se você ler 2 Coríntios 8, você vai ver como que aquela comunidade se importou, se interessou. Ou seja, era gente que estava precisando de ser ajudada e que eles se dispuseram a ajudar, levantaram ofertas a fim de socorrer outros irmãos de longe que eles não conheciam, mas que estavam passando por momentos de privações, de dificuldades, de necessidades. Irmãos, é este momento, é neste contexto que Deus nos colocou, é neste momento histórico que nós nos encontramos hoje. E a igreja não pode deixar escapar a oportunidade dela estender a mão, socorrer o necessitado, socorrer o faminto, tentar colocar o arroz com feijão na mesa daqueles que não têm. Nós precisamos fazer algo. Nós não podemos fazer tudo, mas nós não podemos ficar sem fazer nada. Não podemos. Nós temos uma responsabilidade social. Nós temos uma responsabilidade com o próximo. Nós temos responsabilidades com quem fazem parte da comunidade. Estão resolvidos? Não temos gente necessitada na comunidade? Na igreja local? Vamos olhar agora para a sociedade, vamos ver como que a gente pode fazer para ajudar, para socorrer. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja viva, é uma igreja que vai ter comunhão e ajuda mútua. Mas há um terceiro sinal. Adoração prazerosa, alegre, fervorosa, mas reverente. A Bíblia diz que todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, diz aí o verso 46. Os primeiros cristãos não eram só fiéis em conservar os ensinamentos dos apóstolos na comunhão uns com os outros. Também se reuniam uns com os outros. Se reuniam e participavam juntos no partir do pão e nas orações. Quando o Espírito Santo vem, ele destrói as distâncias, as separações, o isolamento. A igreja, ela não quer adorar na sua intimidade privada. Não, ela se une a outros a fim de louvar, a fim de adorar. O partir do pão refere-se provavelmente à ceia do Senhor, e as orações não se tratavam de orações privadas, mas de orações comunitárias, reuniões de oração em conjunto, né? E aqui há duas coisas interessantes a respeito dessa adoração prazerosa e reverente. Há dois aspectos aqui que nós precisamos destacar, que serve bem para nos mostrar que esta comunidade, que essa igreja, ela possuía algo que é muito difícil a nós hoje, o equilíbrio. Havia um equilíbrio muito grande. E esse equilíbrio ele pode ser percebido, ele pode ser entendido, ele pode ser visto aqui de duas maneiras. Primeiro, havia uma adoração formal e informal. O verso 36 diz que eles se reuniam nas casas e eles se reuniam também no templo. Lembrando que o templo foi destruído no ano 70, né, depois de Cristo. Deu uma mensagem aqui, estou atualizando aqui. Então, até aquele momento, o templo ainda existia, tá certo? Mas veja, eles estavam no templo, mas eles estavam também de casa em casa. A igreja institucional ela não foi abandonada. Eles queriam reformá-la de acordo com o evangelho. Certamente eles o faziam, certamente eles não faziam a moda antiga. Eles não participavam lá daqueles rituais que aconteciam no templo, ninguém levava animais para serem sacrificados, né? Porque eles estavam debaixo desse novo e vivo caminho que Jesus Cristo lhes abriu, entendendo que Cristo foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, a formalidade ela não prevalecia, ou seja, a formalidade ainda prevalecia naqueles dias, mas não a moda antiga.
né? Eles utilizavam aquele espaço do templo, do pátio do templo, para adorar, mas não à moda antiga, no sentido de levarem sacrifícios e assim por diante. Talvez por entender que a transformação da igreja institucional ela se dá mais pela reforma paciente do que pela revolução violenta. Às vezes falta muita paciência por parte daqueles que servem numa comunidade. Eles querem que as coisas aconteçam muito rápido, que as mudanças elas sejam muito rápidas, e as coisas não funcionam assim, não é verdade? Mas há uma segunda evidência aqui do equilíbrio nessa igreja. O primeiro é a adoração formal e informal, e o segundo era o cuidado, era o culto alegre e ao mesmo tempo reverente. A gente, às vezes, se engana de achar que o culto reverente é o culto enfadonho, aquele culto pesado, aquele culto fúnebre, não é verdade? E isso não acontecia. O culto ele era alegre, ele era, ao mesmo tempo, reverente, né? Reverente. Como não se alegrar na presença de Deus, se ele enviou o seu filho para morrer por nós? Como não se alegrar se Deus enviou não apenas o seu filho, mas enviou o Espírito Santo para habitar em nós? Ou seja, o fruto do Espírito Santo é alegria. Então, o culto não pode ser pesado, não pode ser enfadonho. Não, não pode. Não é? Cada encontro precisa ser uma celebração alegre. E essa igreja nos ensina isso. Havia reverência, porque o próprio texto diz que em cada alma havia temor, mas havia alegria também. Havia alegria. Não é? Então, nós precisamos buscar esse equilíbrio. Que coisa maravilhosa. Por isso que eu me encanto todas as vezes que eu leio essa passagem. Que desafio, né? Quantos relatos maravilhosos. Então, querido, a adoração prazerosa e fervorosa. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, você não vai se contentar em ficar isolado dos outros, você vai querer participar do culto, você vai ter interesse nessa comunhão, nessa comunidade, nessa adoração, nesse lugar onde a alegria acontece, onde há fervor e assim por diante. Por último, adoração não, evangelização contínua. Evangelização contínua. Então, veja, nós já falamos sobre 3 marcas, né? Falamos sobre ensinamento apostólico, falamos sobre comunhão e ajuda mútua, e falamos também sobre adoração prazerosa e reverente, e a 4ª marca, evangelização contínua. Ou seja, uma igreja viva é uma igreja evangelizadora. Uma igreja cheia de vida, ela transbordará a vida e ela vai querer alcançar outras vidas. A igreja precisa perseverar na comunhão e adoração, mas ela não pode esquecer e abandonar a evangelização. Eles aprendiam dos apóstolos, ajudavam uns aos outros e adoravam a Deus. Só que essas coisas não estavam completas. Até aqui, então, nós temos o movimento intra, né? O movimento intra. Nós não temos referência sobre o mundo e a necessidade de Deus. Isso não aparece até então, né? Se nós ficarmos apenas com Atos 2:42, a igreja vai estar sempre aprendendo e nunca exercitando e nunca colocando em prática. Por isso que Atos 2:47 é essa dinâmica agora voltada para fora, né? Essa igreja que é edificada, pessoas que se cuidam, pessoas que se amam, que se importam, que se doam, e agora nós temos essa igreja que sai, essa igreja que vai, né? E é interessante a gente observar que, veja bem, ela não estava apenas sendo edificada, cuidando, agora vamos fazer isso e depois nós vamos fazer a evangelização. Não, essas coisas elas estão acontecendo simultaneamente. Eles estão sendo instruídos, estão recebendo a instrução apostólica, eles estão tendo cuidado mútuo, eles estão adorando fervorosamente e eles estão evangelizando constantemente. Essas 4 coisas elas estão acontecendo simultaneamente. Simultaneamente. Agora é hora só da adoração. Agora é hora só de evangelização. Agora é hora só de instrução. Não. Não era assim que acontecia, né?
Uma comunidade não pode estar ocupada apenas consigo mesma e deixar do lado de fora um mundo necessitado e desesperado. Ela não pode. Porque o Senhor acrescentava diariamente aquelas pessoas que iam sendo salvas. E aqui há algumas lições muito importantes nesse quesito, nesse assunto evangelização. Por exemplo, aprendemos aqui que é o próprio Senhor que acrescentava os que iam sendo salvos. É Deus quem dá o crescimento. Nós não temos o poder de mudar o coração de ninguém, nós não temos o poder de persuadir ninguém, nós não temos o poder de convencer ninguém, nós não temos o poder de converter ninguém, né? Stott, ele disse assim, vivemos em uma época que confia muito no ativismo e na tecnologia. Sem dúvida, é preciso utilizar toda a tecnologia que o Senhor nos tem dado. Porém, temos que nos humilhar diante de Deus e reconhecer que somente Cristo pode abrir os olhos dos cegos, destapar os ouvidos dos surdos e dar vida às almas mortas. A igreja hoje precisa ser mais humilde. Ela precisa ser mais dependente da graça de Deus. Ela precisa confiar mais na graça de Deus do que em si mesma. Né? A igreja precisa, de alguma maneira, de se desglorificar para que ela possa glorificar e servir melhor o Cordeiro de Deus. Segundo, Jesus fazia duas coisas. Ele acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Né? Então, veja, Jesus não os acrescentava sem que fossem salvos e nem os salvava sem acrescentá-los à igreja. Então, ele fazia duas coisas. Ele não os acrescentava à igreja sem que fossem primeiramente salvos, né? E nem os salvava sem acrescentá-los à igreja. Essas duas coisas aconteciam, né, nessa obra da graça de Deus. Porque ser salvo e pertencer à igreja são dois atos que precisam caminhar juntos. Eu sou salvo, eu passo a fazer parte de uma igreja local. Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Deus acrescentava à igreja os que iam sendo salvos, né? Conforme o texto nos diz, ou seja, ele acrescentava, ele não os acrescentava à igreja sem que antes os salvasse, nem os salvava sem que eles fossem também acrescentados à igreja. De maneira que não havia não crentes na igreja e nem crentes sem igreja. Terceiro, Jesus fazia isso diariamente. Isso serve para nos ensinar que a evangelização não era um assunto ocasional, circunstancial, não, mas era algo que acontecia continuamente. Uma igreja cheia do Espírito Santo se abrirá e se compadecerá de um mundo necessitado de Deus. Ela precisa orar por isso, ela precisa realmente romper com isso. Nós precisamos sair do discurso e nós precisamos entrar na prática, nós precisamos aplicar isso dia a dia. E aqui, queridos, para a gente caminhar para terminar, esse texto nos ensina sobre relações renovadas. Presta atenção, relações renovadas. E aqui eu quero lhes deixar 4 evidências dessas relações com base no texto. Os 4 sinais da igreja viva que vimos têm a ver com as nossas relações. Primeiro, relação com os apóstolos. Eles dedicavam a receber e conservar os seus ensinamentos. Assim aqueles irmãos o faziam. Cresciam no conhecimento e na graça de Deus. Segundo, relação entre si. Eles perseveravam na comunhão, ou seja, amavam uns aos outros, cuidavam uns dos outros, se importavam uns com os outros. Não falavam uns dos outros, falavam uns com os outros. Né? Falavam uns com os outros. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Quando o Espírito Santo vem, irmãos, a gente tem vontade de conversar com as pessoas, né? De orar com elas, e assim por diante. As diferenças, as divergências caem por terra, e as pessoas se acertam e as coisas passam a caminhar melhor. Relação entre si. Terceiro, relação com Deus. Eles adoravam no templo e nas casas. Havia o culto formal, né? E havia a informalidade.
com alegria e com reverência. Mas eram irmãos que estavam numa relação com os apóstolos, crescendo na graça e no conhecimento, relação entre eles, né? E relação com Deus. Gente que amava a Deus, gente que tinha temor de Deus, gente que queria realmente agradar e glorificar a Deus em todas as coisas. E quarto, relação com o mundo, relação com os de fora da igreja, relação com aqueles que estavam sem igreja, relação com aqueles que estavam sem Deus. Todos os dias chegavam gente nova na igreja que haviam recebido o evangelho, porque era uma igreja que estava continuamente transpirando o evangelho, transpirando a graça de Deus nas suas vidas. Então, irmãos, essa igreja tinha 4 coisas fundamentais, fenomenais, extremamente importantes. Essa igreja tinha pregação bíblica, é uma igreja que tinha uma comunhão real, né? Que tinha cuidado, tinha doação, tinha preocupação, tinha amor, não é verdade? Era uma igreja que tinha uma adoração contagiante, era uma igreja que tinha uma evangelização constante. São alguns sinais de uma igreja viva, de uma igreja cheia de Deus, uma igreja que estava igual aquela sarça lá no deserto, ardente, ardente, uma igreja fervorosa, uma igreja cheia de Deus, uma igreja entusiasmada com a graça de Deus. O Espírito Santo, ele não virá mais, ele já veio para ficar para sempre com a igreja. Ele está em nós e ele está na igreja de Cristo. Precisamos orar por nossas igrejas, tá certo, queridos? Para que se renovem e cumpram o propósito para o qual Cristo a fundou. Diante do que nós falamos aqui, como é que estão os nossos corações? Como é que está a nossa vida? Né? Talvez você está vivenciando, quem sabe, um declínio espiritual, um desânimo espiritual, um abatimento espiritual. Você está precisando de avivamento, né? E Deus pode fazer isso. Talvez você está vivendo um momento maravilhoso da sua vida espiritual, deve continuar orando para que isso aumente, para que isso seja contínuo, para que isso permaneça em nome de Jesus. Talvez você está desapontado, pensou que os crentes eram uma coisa e você acabou percebendo que eles não são aquilo que você imaginava. Vocês são pecadores, você achou que talvez eles eram anjos, eles eram querubins, eles eram Adão antes de pecar e você percebeu que eles são gente como você, que tem os mesmos desejos, as mesmas inclinações, os mesmos problemas, os mesmos pecados. Na verdade, somos iguais. Não é verdade? Então, nós precisamos da misericórdia de Deus. Isso não é justificar o pecado, porque ele não deveria acontecer. Não é verdade? Mas, infelizmente, acontece. Mas é preciso que haja confissão, arrependimento e transformação e mudança de vida. Mas talvez você está desapontado, está desiludido, está desanimado, está entristecido, se afastou. Eu quero encorajar você a não fazer isso. Eu quero encorajar você a lutar contra esse sentimento egoísta do seu coração, em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Porque se a comunidade, se a unidade tem como base a Trindade, então, meu querido, nada deve nos separar também da vida em comunidade. Então, queridos, vamos orar para Deus ter misericórdia de nós, nos avivar, nos transformar e usar a nossa vida poderosa e graciosamente. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por este momento, esse tempo. Obrigado pela vida de cada um. Que o Senhor os abençoe rica e poderosamente. Aviva-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, transforma-nos. E ao estudar, ó Deus, esse texto, o desafio é tão grande. E o melhor de tudo, Deus, é que esse texto não é apenas uma descrição de algo que aconteceu tão distante de nós e que nunca mais pode ser repetido. Não, o Senhor pode transformar uma comunidade para que ela possa viver essas implicações, ó Deus, de maneira tão linda, tão extraordinária. Queremos ser uma igreja bíblica, queremos ser uma igreja realmente que tenha comunhão, queremos ser uma igreja onde a adoração ela seja alegre, ela seja reverente, ela seja fervorosa, e uma igreja, Senhor Deus, que tenha uma evangelização constante, contínua, uma igreja que olha para a sociedade com graça, com compaixão no coração e compartilha as boas novas do Evangelho.
Deus, em nome de Jesus, todos aqueles que porventura estejam vivenciando um momento de abatimento, de esfriamento, eu oro, Deus, por avivamento, eu oro, Deus, por fervor espiritual. Aqueles, Deus, que estão feridos, que estão desiludidos, eu oro, Deus, por cura, eu oro por restauração. Aqueles, Deus, que estão vivenciando, quem sabe, um momento de fervor, um momento de crescimento espiritual, que o Senhor continue abençoando, Deus. Oramos para que o Senhor possa usar a vida de todos nós com poder e graça. É a minha oração agradecida no nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado aí pela participação. Você pode deixar o seu comentário nesta aula de hoje, Sinais de uma Igreja Viva. Deus te abençoe ricamente, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, um beijo aí no seu coração. Valeu demais, tá bom? Até a próxima, se Deus assim permitir.